Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta noite, né, para continuarmos o estudo, como o Eugênio falou, desse belíssimo livro. Hoje, a facilitadora é Maria Amarote, a nossa querida Dilu, tarefeira da nossa associação, que irá apresentar o capítulo número 6 do livro Missionários, né? Missionários da Luz. Então, Dilu, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe na sua apresentação. Boa noite a todos. É com muita gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e protetora de cada um de nós. E também amiga e protetora da nossa Associação Espírita Fraternal. E a nossa Associação Espírita Fraternal. E a todas as casas aqui representadas. Gratidão por estarem aqui, me dando a oportunidade de dividir o fruto do nosso estudo. Nessa obra, André Luiz, sempre acompanhado do seu instrutor Alexandre, recebe grandes e importantíssimos esclarecimentos, ampliando e muito seus conhecimentos como médico que foi em sua última encarnação. Nós estamos falando da obra Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. No capítulo 3 da obra, que é dedicado ao desenvolvimento mediúnico, André Luiz tem a oportunidade de observar, em uma reunião de encarnados e desencarnados, o que acontece em uma reunião de desenvolvimento mediúnico. Para melhor entendermos o estudo da noite de hoje, é importante que nos lembremos do que ocorria com um rapaz que esperava em silêncio, de lápis em punho, a oportunidade de psicografar, conforme nos foi narrado no capítulo 3, que eu já falei. Esse rapaz é o personagem do nosso estudo de hoje. Lembram deles? É aquele rapaz com a genitália escura e altamente comprometida, repleta de bacilos de tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores, experiências sexuais variadas, e ainda pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com suas predileções. Também vimos, no capítulo anterior, como ocorria a influenciação sobre aqueles que estavam na casa espírita depois de um dia de trabalho, e quando dali saíam, encontravam na rua aqueles seres espirituais que os acompanharam, mas não puderam entrar na casa espírita. No capítulo de hoje, vamos analisar uma lição, um exemplo muito importante a respeito da oração, o poder da oração. São muitas as pessoas que não oram, que não valorizam ou que desconhecem e não creem nos benefícios da oração. Vamos ao livro, cujo capítulo assim se inicia. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Seguimos-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. Espíritos que ele atraíra, como já dissemos anteriormente, pela incontinência no domínio de seus pensamentos e de suas emoções, pelas suas experiências sexuais variadas, pelo seu contato com entidades grosseiras que se afinavam com suas predileções. Mas, como nos esclarece Alexandre no capítulo 4, é o vampirismo, fala sobre o vampirismo. Se os nossos irmãos conseguissem, de fato, estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, como nos ensina Kardec,
disciplina, disciplina e disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. Você entra no centro espírita, é iluminado, mas quando sai dali, as ideias retornam à sua mente e você, de novo, está acompanhado por esses irmãozinhos. A maioria dos irmãos, né, rompido o nosso círculo magnético, organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Nosso amigo, desorientado e enfermo, não podia, não conseguia transformar-se de um momento para o outro. André Luiz estava evidentemente surpreso. Quantos conhecimentos adquiriu observando os médiuns que participavam da reunião? E pensava, fui médico na Terra, fiz muitos diagnósticos a respeito de muitas doenças. Ele sabia quando o paciente tinha uma inflamação, uma infecção, quando estava com difteria, ou era portador de um câncer, por exemplo. Ele sabia também a conduta que deveria ter, a medicação a ser utilizada no tratamento adequado àquele paciente. Estudou profundamente todas essas patologias e para cada uma delas ele conhecia o tratamento específico. Mas agora ele estava diante do rapaz que na reunião mediúnica tinha toda a área genital coberta por minúsculas larvas espirituais vibratórias, corpúsculos que estavam ali, devorando parte daquelas vibrações sexuais. Como trabalhar isso? Então, ele vai lá. À nossa frente, caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e dos antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros, observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante dos irmãozinhos desencarnados, né? Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais um infeliz e era mais infeliz que os doentes do mundo? Naturalmente, a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar seus companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Os companheiros encarnados são facilmente identificados pelos desencarnados. E por que isso acontece? Porque, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, toma nele corpo, e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico,
que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Agora, meus irmãozinhos, nós vamos lá para o finalzinho da página 64 e 65. Finalzinho de 64. O que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhe padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes da nossa colônia espiritual, ele se referindo ao nosso lar, né? A fim de atenuar os sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior, mas ali, em virtude da contribuição magnética que Alexandre lhe ofertava, né? O Alexandre, seu grande e generoso instrutor, André Luiz observava um companheiro encarnado, presa a singulares viciações. Por quais fatores ministrar o seguro indispensável? E, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres, dizia André Luiz. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debati em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo, havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanha angústia? Nós vimos no nosso lar os padecimentos de André Luiz no seu tempo de umbral, né? E ele aqui se recorda de tudo aquilo. Revelando paternal interesse, Alexandre veio em socorro de André Luiz. Essas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, os quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimento nas zonas inferiores deve a elas sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos de vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidade de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Ai, Senhor, Suzy, que me perdi. Todos eles segregam formas horripilantes, tais quais André havia visto no umbral, não é? Porque toda a matéria mental será revestida de força plasmadora e exteriorizante. Gente, eu encontrei nesse livro e nesse capítulo tantos ensinamentos a cada frase que eu lia, a cada oração, a cada período, e de uma forma tão linda, bem específica, né, do nosso André Luiz, que eu não tive coragem de cortar os textos. Entretanto, virando então, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo?
Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas e aqui? Alexandre sorriu pensativo. Falou depois de pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé dos processos de medicina, desde os séculos passados, né? Dão essa concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades. E esse raciocínio não estava errado. Né? Eles tinham razão, os antigos. Indubitavelmente, entre os integralmente destituídos de razão, eles não eram. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Não dá para tocar uma boa música sem um bom instrumento. Então, nosso corpo precisa estar bem. Todavia, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Isso, gente, já está percebendo que está acontecendo devagar, né? Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos seguindo como todo herdeiro segue, né? Criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento, ela é vastíssima. Quanto ao combate do vampirismo nas múltiplas moléstias da alma, aqui também no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos, de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser um médico de si mesmo. E até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Nós vamos desenvolver esse texto no final do nosso estudo. Entendendo minha estranheza, nós vamos voltar, né? As orientações de Alexandre realçam a importância do padrão mental. Alexandre fala aqui claramente que a nossa mente cria matéria. Nós estamos submetidos a todo um processo de nos envenenar ou nos medicar, de acordo com o que pensamos. Precisamos considerar a ação da epífise, como vimos no capítulo 2, como uma glândula de vida mental que abastece todas as formas de vida do nosso organismo, todas as nossas glândulas, comandando todo o processo orgânico. Se temos comportamentos mentais desajustados, desregrados, viciados no mal, estamos abastecendo todo o nosso organismo de coisas ruins, de coisas más. E esta será a ambiência de todas essas formas de vida, desses micróbios que continuam a seguir o ser.
mesmo depois da morte, visto que, quando o corpo morre, essas doenças nos acompanham. E, do outro lado, os espíritos que têm afinidade se unem nessa permuta negativa e passam a viver em ambientes inferiores na área vibratória da Terra. André Luiz e Alexandre, então, acompanham o desencarnado, né, para ver o que pode acontecer com ele, né? Até que ele chegasse à sua residência. Então, Alexandre fala, há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar do nosso amigo. Você conhecerá o mais poderoso antídoto para combater tudo isso, né? Aí nós vamos lá no primeiro parágrafo da página 67, olha. Há diversos processos de medicação espiritual, que é o que a gente acabou de ver agora, não é mesmo? Que está no meu slide. E a seguir, nós vamos ver o que acontece quando aqueles acompanhantes do nosso rapaz, que não tem nome na história, né? Eles o acompanham até chegar à casa do rapaz. Mas as entidades que vinham o acompanhando, desde a saída do centro espírita, mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes de acompanhar a vítima ao interior. Por quê? Porque ali naquela casa reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. E, naturalmente, a prece traça fronteiras vibratórias e eleva a psicosfera do lar. Meus queridos, o comportamento do rapaz deixava muito a desejar. Ele vivia no meretrício, estava lutando para sair dessa situação, mas não conseguia. Inclusive era casado, uma moça, moravam naquela casa. Porém, as entidades que o perseguiam não conseguiram entrar, visto que a esposa, moralmente elevada, cultivava a prece, estabelecia essas fronteiras vibratórias, impedindo-os de adentrar no seu lar. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. A oração, meus queridos, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 659, a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela oração, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E a oração da esposa daquele rapaz, uma oração de intercessão, ela estava pedindo por ele, certamente era agradável a Deus, pois partia de uma alma sincera e elevada, de um espírito aperfeiçoado, de uma criatura de bons sentimentos. E assim como no lar, meus queridos, a psicosfera da Terra é formada também pelas criações mentais de seus habitantes. E é por isso que a doutrina espírita nos convida, nos estimula à prática do evangelho no lar. Sempre que buscamos o atendimento fraterno,
esta prática nos é recomendada. O lar onde se pratica o culto do Evangelho torna-se um ponto de luz, e as vibrações de amor, de luz, de paz, de perdão, de caridade dali emanadas alcançam os nossos vizinhos, nossos amigos, nossa cidade, nosso planeta e todos aqueles irmãozinhos encarnados e desencarnados que vibram na mesma faixa, incluindo aqueles que são levados até nós por seus espíritos protetores. Que bênção é a oração! Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes, em cada objeto isolado, havia vibrações de paz inalterável. Meus irmãos, buscar a melhora e o equilíbrio do ambiente de nossas mentes e de nossos lares é tarefa que se encontra ao alcance de nossas mãos. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me à destra e paternalmente encaminhou-se até a porta, que se fechara sem ruído. Ele bateu como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. A prece diária e o estudo semanal do Evangelho no lar são hábitos que podemos cultivar em benefício de todos. Observem, meus queridos, como a espiritualidade respeita a intimidade do casal. Ingressamos no aposento íntimo. Punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma da nossa nobre amiga à sua forma física placidamente recostada. Não consegui uma foto dela recostada. E aparece aí, então, o fenômeno do desdobramento. A esposa dormindo, né? Isso, a sua alma se sai do corpo também ao encontro dos visitantes. Não é? Observem bem. Se trata de um casal jovem, uma esposa apaixonada, naturalmente tinham uma vida sexual ativa, porque a busca do prazer sexual, porque a busca do prazer sexual é condenada por muitas religiões. Se buscarmos o prazer sexual, estaremos procedendo de maneira incorreta? A prática sexual deve objetivar apenas a reprodução? Será que a liberdade sexual tem proporcionado a satisfação que o ser humano tanto deseja? Como o Espiritismo entende essas questões? Vejamos. Na prática, a atividade sexual tem dois aspectos distintos: o reprodutivo e a busca do prazer físico. Segundo pesquisas, atualmente, 99%
das relações que um casal tem durante sua vida em comum visam o prazer. Então, na questão 719, Kardec pergunta à espiritualidade maior: é repreensível ao homem procurar bem-estar? E os espíritos respondem: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso. Ele não incrimina a procura do bem-estar. Se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas, está tranquilo, não é? E no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo que fala do sexo e do corpo, André Luiz fala assim: o instinto sexual não é apenas o agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais pelos quais as criaturas encarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Sem amor e afeição, o ato sexual é apenas a expressão de uma necessidade orgânica que se esvai quando termina a carga erótica, não contribuindo em quase nada para o relacionamento afetivo, nem para o desenvolvimento do amor. E eu lhes pergunto: sem amor, onde ficam? O olhar juntos na mesma direção. O desejo de constituir uma família harmoniosa, alicerçada no amor, no respeito mútuo, na cooperação. E o espírito de Mamed, no livro Os Prazeres da Alma, ele acrescenta assim: nossa necessidade de amor irá existir durante toda a nossa existência de espíritos imortais. Não importa a idade, sexo, instrução cultural e o requinte social. Ele sempre precisará de ternura. Sexo não deve ser tratado como tabu, mas também não pode ser a representação da libertinagem. Do mesmo modo que relacionamento sexual traz alegria e prazer à alma, pode conduzir à tristeza e à angústia, se praticado irresponsavelmente. Supõe, portanto, responsabilidade, respeito ao próprio corpo e ao corpo do companheiro. Voltemos, então, meus queridos, ao nosso livro, a página 68, no último parágrafo, até onde está escrita a palavra prece. Conseguem achá-lo? Pera lá, perdi ele aqui. Eles saem, Alexandre e... Não estou achando aqui, ó. Assim, enquanto ele se mantinha isolado, e o Alexandre se mantinha isolado porque, esqueci o nome da esposa, não, ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Não é algo, né? E aí ele viu essa cena. E ele ficou surpreso, mas a esposa pediu que eles agora se afastassem, que ela tinha as obrigações dela, né? Ela queria orar pelo marido, mas antes que André Luiz e Alexandre se afastassem do quarto, ela pediu ajuda a Alexandre. Não se esqueça, Alexandre, de deixarmos os seus benefícios. Era o benefício da oração. Alexandre sorriu em silêncio e, por alguns minutos, manteve-se em meditação profunda. Enquanto Alexandre se mantinha ensolado em si mesmo, André observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira. E, no mesmo instante, o rapaz
como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça no seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a companheira com as mãos a cabeleira, com as mãos elevadas e os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. E eis o que acontece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. A cena era maravilhosa, né? Segundo o André se posiciona ali, né? Então, lá na página 69, nós vamos achar assim, os corpúsculos vindos em decorrência da oração feita por Cecília, os corpúsculos radiosos penetravam o organismo do esposo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, na qual, em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos, continuavam ali na briga, querendo se manter no corpo do rapaz. Lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e, gradativamente, cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. Como já nos disse André Luiz lá no slide, a cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações, quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me para o exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia, André. Agora, você vai extrair suas próprias conclusões. Sim, retrucou ele. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significado. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Após breve intervalo, Alexandre então considerou. Vejam só, meus queridos. Está no 12, esse slide, não é? Propósito isso. Muito maior do que muitas vezes enxergamos. Uhum. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está provado cientificamente, ela atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento, um senso de melhora a nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente.
Estar em oração, e esta é a proposta da oração, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração, na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir, vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para seguir. Uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. E eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã, e digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim, Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. E quantos nós conhecemos que têm as suas vidas resolvidas ou têm pelo menos encontrado esperança a partir da oração? E por isso que também Isaías diz que a oração não pode ser uma vã repetição. Porque quando estamos só repetindo, nós não estamos refletindo. Não estamos colocando diante de Deus a angústia ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. Então, oração é isso, e é por isso que funciona com família, é por isso que funciona entre somente mim e Deus. É colocar o que sinto, é colocar as minhas fragilidades e também colocar os meus progressos diante de alguém que pode me ouvir, que pode aplaudir e que pode me ajudar. Linda a mensagem dessa neurocientista que fala no sistema límbico, que também é conhecido como cérebro emocional, que é um conjunto de estruturas localizado no cérebro dos mamíferos, abaixo do córtex cerebral, e é responsável por todas as respostas emocionais, pelo comportamento e pela memória. Bom, meus queridos, reforçando, então, o que a nossa neurocientista falou, toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. Toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. O socorro de Cecília é valioso para o companheiro. Significa para ele um acréscimo de misericórdia. Nosso amigo, porém, precisa fazer a sua parte. E como podemos fazer a nossa parte? Primeiramente, é claro, orando e vigiando, que é a nossa lição diária, que precisamos vivenciar 24 horas por dia, não é? Mas lembrando-nos sempre que as ações produzem efeitos, que os sentimentos geram criações. Eu estou com raiva, eu imagino cenas difíceis, né? E os pensamentos, como nós já vimos, dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Cada um de nós, portanto, é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Portanto, meus queridos, cada filho de Deus deve ser médico de si mesmo e até plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Foi o que a gente viu lá na página 66, e eu disse que eu traria aqui agora. Para melhor compreendermos, então, essa citação, nós trouxemos para a nossa reflexão um livro, um vídeo, outro, bastante esclarecedor, que eu fiquei devendo desde o nosso estudo do ano passado, que comumente encontramos afixado à porta de médicos, homeopatas ou espiritualistas.
Não quero sair. Uhum. Ela sintetizou a palestra. Tudo bem, é tudo bom. Daí, meus amigos, então está a importância do orar e do vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas emoções. Então, nós vamos pedir ao Chico uma palavrinha para finalizarmos o nosso estudo de hoje. É porque eu tinha escrito. Então, o Chico nos diz: a saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua enfermo. Então, nós somos responsáveis por todas as dificuldades que nós carregamos desta vida para outra e durante o decurso de nossa vida, de nossa encarnação atual, não é mesmo? E o mais poderoso pensamento, a oração, nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. É um texto de Mirmei. Bem, foi isso que eu preparei para o nosso estudo da noite de hoje. Eu espero que, de alguma forma, tenha contribuído para enriquecer um pouquinho o estudo que cada um fez sozinho em suas casas, né? Obrigada pela atenção e estamos aí.